No silêncio entre uma palavra e outra, no espaço invisível entre duas pessoas que se encontram pela primeira vez, ali habita o poder mais negligenciado da vida moderna, a habilidade de conquistar corações, abrir portas e mover o mundo, não pela força, mas pela conexão. Vivemos em uma era onde todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer ouvir. Uma era de vozes altas e ouvidos fechados, de postagens infinitas e relacionamentos rasos, de contatos rápidos e conexões vazias. E nesse ruído incessante, muitos esquecem que o maior ativo que um ser humano pode possuir é a arte de lidar com outros seres humanos. Essa mensagem que ecoa agora em sua mente está profundamente enraizada na sabedoria atemporal de um dos livros mais impactantes já escritos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Um manual espiritual, não de manipulação, mas de compreensão. Um guia eterno para quem quer construir pontes, e não muros. Dale Carnegie não escreveu para bajuladores. Ele não ensinou truques sociais. O que ele revelou ao mundo foram leis invisíveis, tão reais quanto a gravidade, que regem os vínculos humanos, e que, quando compreendidas e vividas, transformam o solitário em líder, o tímido em orador, o rejeitado em referência. E hoje essas lições são ainda mais urgentes, porque nunca estivemos tão conectados e tão desconectados. Você sente isso? A sensação de falar e não ser escutado, de tentar se aproximar e ser mal interpretado, de querer ajudar e ser ignorado, de ter boas intenções, mas nenhuma resposta. Mas a verdade é simples, quase dolorosamente simples. As pessoas não se conectam com ideias. Elas se conectam com emoções. E toda emoção começa com um gesto, uma atitude, uma escolha. A escolha de entender antes de julgar. A escolha de elogiar antes de corrigir. A escolha de fazer o outro se sentir importante, genuinamente importante, sem precisar dizer uma palavra sobre si mesmo. Essas são as 7 lições. Não fórmulas mágicas, mas espelhos da alma. Portas para um mundo onde você não precisa gritar para ser ouvido, onde sua presença já fala por você. E a primeira delas é quase uma revolução interna. Nunca critique, condene ou reclame. Sim, parece simples, mas pense, quantas vezes você tentou mudar alguém pela crítica? Quantas vezes suas palavras vieram carregadas de frustração e expectativa, apenas para serem devolvidas com resistência ou indiferença? A crítica é como um martelo usado para esculpir porcelana. Ela destrói mais do que molda. Quem realmente transforma pessoas não aponta falhas, ilumina possibilidades. Quem influencia não impõe, inspira. Quem lidera de verdade sabe. Não é pelo medo, é pela confiança. A segunda lição é o segredo da conexão. Dê apreciação honesta e sincera, porque todos nós, sem exceção, ansiamos por reconhecimento. O trabalhador que dá o melhor de si e nunca ouve um obrigado. A criança que desenha um rabisco e só quer um que lindo. O adulto que luta em silêncio todos os dias e precisa de alguém que veja seu esforço. Apreciar não é bajular, é ver o valor escondido no outro. É dizer, eu te vejo, em um mundo onde todos estão invisíveis. E quando você começa a fazer isso, algo muda. As pessoas se abrem, se aproximam, confiam. E você não precisa mais forçar a influência. Ela simplesmente acontece. Mas e você? Quantas vezes você foi visto assim? Quantas vezes alguém olhou nos seus olhos e disse com verdade, você importa? Se você está sentindo falta disso, talvez seja sua missão começar a oferecer primeiro. Porque quando você acende luzes nos outros, sua própria escuridão começa a desaparecer. Essas são só as primeiras batidas de um coração que sabe se conectar. E há mais. Muito mais. Mas antes de continuar, me diga nos comentários, você sente que tem tentado conquistar pessoas da maneira errada? Alguma dessas ideias já te tocou? Sua história pode ser o espelho que outro precisa. E se você sentiu algo real até aqui, fique, porque essa jornada está só começando.
Existe um poder silencioso que transforma encontros em oportunidades e palavras em pontes. O poder de despertar o desejo no outro. Essa é a terceira lição, e talvez a mais esquecida em tempos de ego inflamado. Desperte no outro um desejo ardente, mas não qualquer desejo. Não os desejos egoístas que servem apenas a si mesmo. Falo de algo mais nobre, a arte de mostrar ao outro o que ele ganha ao caminhar com você. Veja, ninguém se move por sua causa. As pessoas se movem pela própria causa. E quanto antes você entender isso, mais cedo deixará de empurrar, forçar, argumentar e começará a guiar, inspirar, oferecer. Imagine isso por um instante. Você quer convencer alguém a mudar de ideia. A maioria começa dizendo: você está errado, o certo é isso. Mas quem realmente conquista diz: eu entendo o que você quer e posso te mostrar um caminho onde todos vencem. Percebe a diferença? Persuasão verdadeira não é empurrar ideias, é acender vontades, é fazer com que a outra pessoa diga: eu quero isso. Não porque você mandou, mas porque você mostrou com clareza como aquilo se conecta com o que já vive dentro dela. E como fazemos isso? A quarta lição revela o segredo mais antigo da comunicação. Torne-se genuinamente interessado nos outros. Não finja, não tente parecer interessado. Seja interessado. Aprenda a fazer perguntas que não terminam com uma resposta de sim ou não. Olhe nos olhos. Escute com o corpo. Se importe com as palavras que não foram ditas. A maioria fala sobre si. A minoria pergunta: e você? E são esses que o mundo não esquece. E talvez você pense: mas e eu? Ninguém se interessa por mim. A resposta, por mais dura que pareça, é simples. Seja o primeiro a oferecer aquilo que você mais deseja. Interesse gera interesse. Empatia gera empatia. Você atrai o que emana. E assim entramos na quinta lição. Sorria. Mas não o sorriso plástico. Não o sorriso automático. Falo do sorriso que nasce da alma, da presença, da consciência. O sorriso que diz: eu estou aqui com você e é bom estar. O sorriso que quebra barreiras, que aquece salas, que convida estranhos a se tornarem aliados. Não é só sobre dentes, é sobre luz. E quando você sorri com verdade, até os corações mais fechados se desarmam. Agora guarde isso. O nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe. Essa é a sexta lição. Você pode esquecer o que alguém disse, pode esquecer o que alguém fez, mas nunca vai esquecer como alguém te chamou com afeto, com respeito, com humanidade. O nome é a âncora da identidade. Quando você chama alguém pelo nome, você está dizendo: eu te vejo. Você não é invisível para mim. E em um mundo onde tanta gente se sente esquecida, ignorada, irrelevante, dizer o nome de alguém pode ser o ato mais revolucionário do dia. Mas vamos além. A sétima lição é uma das mais profundas. Faça o outro falar sobre si mesmo. E ouça. Porque todo ser humano quer ser compreendido. Todo ser humano tem uma história que ninguém ouviu até o fim. E às vezes, tudo que alguém precisa é de alguém que diga: me conta mais. Aquele que escuta com presença, com coração, com intenção, esse sim conquista. Você não precisa de técnicas. Precisa de humanidade. Você não precisa convencer. Precisa acolher. E quando você se torna esse tipo raro de pessoa, que escuta, que vê, que aprecia, que entende, que ilumina, o mundo começa a se abrir. Portas se escancaram. Pessoas se aproximam. E você percebe, enfim, que a influência não é um jogo de poder. É um reflexo de quem você decide ser. Agora olhe para a sua vida. Quem foi a última pessoa que você realmente escutou? Quem foi a última alma que você tocou com um sorriso sincero? Você tem construído pontes ou muros? Se algo dentro de você está dizendo: eu posso mais, então este é o momento de se tornar esse ser humano que ilumina outros. E se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se agora no canal. Mas não por hábito, não por algoritmo. Inscreva-se porque você quer continuar crescendo, porque aqui você será lembrado diariamente de que tem poder sobre sua própria jornada. E enquanto isso, me diga, qual dessas 7 lições falou mais alto para você?
Deixe nos comentários. Sua resposta pode despertar algo em alguém que está esperando exatamente essa faísca. Nos encontramos na próxima virada de página, onde a conexão deixa de ser um desejo e se torna um legado. No final de tudo, o que permanece não são os aplausos que recebemos, mas as almas que tocamos. Quantas vezes passamos pela vida tentando provar nosso valor, gritar mais alto, mostrar que sabemos que podemos, que somos bons o suficiente? Mas Carnegie nos ensina que a verdadeira força não está no volume da voz, e sim na profundidade da conexão. Você não precisa ser o mais rico, nem o mais inteligente, nem o mais carismático. Você só precisa ser humano. Humano o suficiente para se importar. Humano o suficiente para ouvir. Humano o suficiente para ver além de si. As 7 lições não são técnicas de manipulação. São chaves para destrancar portas que o mundo fechou e que você agora tem poder para abrir. Quando você desperta o desejo do outro, você constrói colaboração. Quando você se interessa genuinamente, você planta confiança. Quando você sorri com a alma, você aquece corações. Quando você chama alguém pelo nome, você devolve dignidade. E quando você ouve de verdade, você cura o que o silêncio adoeceu. Isso é liderança de verdade. Isso é influência autêntica. Isso é o início de um legado que nenhuma fama substitui. Talvez você esteja assistindo a isso em um momento de transição. Talvez esteja cansado de tentar e não ser visto. Talvez tenha perdido fé nas pessoas ou em si mesmo. Mas ouça isso com atenção. Você pode recomeçar agora, com cada palavra que escolhe, com cada gesto que oferece, com cada alma que encontra no caminho. Não subestime o impacto de uma única conversa, de um único gesto, de um único olhar que diz: eu me importo. Porque no fim, quem muda o mundo não são os que gritam mais alto. São os que sabem escutar quando todos se calam. São os que estendem a mão quando ninguém mais se move. São os que decidem amar, mesmo quando não há garantias. E é isso que Dale Carnegie nos oferece. Não uma fórmula mágica, mas um espelho. Um espelho onde vemos aquilo que já sabíamos, mas que esquecemos no ruído da pressa. Relacionar-se é uma arte. E você já nasceu artista. Agora a escolha é sua. Vai continuar passando pelas pessoas como se fossem sombras? Ou vai começar a vê-las como histórias esperando por um abraço? Se isso fez sentido para você, se alguma parte da sua alma se reconheceu aqui, então não deixe isso morrer no silêncio. Se inscreva, não por mim, mas por você. Porque esse canal não é sobre vídeos, é sobre transformação. E se você chegou até aqui, então você está pronto para a próxima página da sua história. Nos comentários, escreva: eu escolho me conectar. Esse é o nosso pacto. Esse é o primeiro passo. E lembre-se, influenciar não é vencer debates, é vencer distâncias, é transformar estranhos em aliados, é deixar pegadas na alma de alguém, sem precisar caminhar sobre ela. Esse é o verdadeiro poder, e ele sempre esteve dentro de você. Agora, use.